saudade. Todo mundo protestando contra a poluição, até as revistas de Walt Disney contra a poluição. Musaki, razão. É difícil caracterizar alguma coisa no plano sociopolítico que seja geral para todas as sociedades americanas, visto que você tem essa imensa variedade, desde o Império Inca, que era uma coisa digamos assim, da dimensão do Império Romano, né? Ou o Império Azteca, que era um apogeu barroco de uma grande complexidade sociopolítica. Ali e por baixo dos Aztecas e dos Incas você tem uma sucessão de civilizações anteriores de grande complexidade, toltecas, olmecas. Na América do Sul você tem as sociedades da costa do Peru, uma região extremamente árida, mas que tem todas umas particularidades ecológicas muito singulares que permitiram a implantação, o surgimento de cidades-estado altamente sofisticadas. Então é muito difícil você ter uma caracterização genérica para todas as sociedades ameríndias, né? O que você tem, entretanto, é que com a redução demográfica, com a bomba demográfica criada pelo continente, houve, como eu disse, essa simplificação demográfica e sociopolítica, né? Em que você teve uma espécie de... A impressão que se tem é que a paisagem da América pré-colombiana, como eu disse, era uma paisagem de grande fluxo, em que esses impérios surgiam e desapareciam com grande rapidez, o que sugere que esses impérios encontravam esses processos de centralização, de verticalização, encontravam contraprocessos muito fortes que militavam pela dispersão, pela fragmentação, né? E há mistérios, até hoje ninguém sabe, por exemplo, os Maia, que foi um dos impérios uma das civilizações mais complexas já surgidas, a única, na verdade agora se descobriu que não é a única, mas em suma, que tinha um sistema de escrita perfeitamente desenvolvido, completamente desenvolvido, uma astronomia muito sofisticada, inclusive previram que o mundo vai acabar. Dezembro, 21, né? 21 de dezembro. É mentira, eles não previram isso, mas é porque eles eram sofisticados demais para prever uma coisa dessa. Mas os Maia é uma sociedade de grande sofisticação intelectual que desapareceu muito antes da chegada do Cristo. Desapareceu no ano 900, se não estou enganado, por aí, 900 depois de Cristo, e ninguém sabe exatamente por quê, né? A hipótese mais aceita hoje em dia é que houve um colapso ecológico produzido pela superexploração, supostamente pela superexploração do território, que envolveu uma revolução política que destruiu o império, uma sublevação das massas contra o sistema imperial maia. Isso foi a civilização maia que desapareceu, essa que deixou as pirâmides e tal. Os povos maia continuam lá até hoje. São eles que estão bravamente fazendo a revolução zapatista, a revolução permanente zapatista lá no México, né? São um dos grupos linguísticos mais numerosos da América, se não talvez o mais numeroso, junto com os Quechua, que são os falantes da língua que os Incas falavam, e os Nahuatl, que são os falantes do Azteca, né, da língua que os Aztecas falavam. Mas então, o que se poderia dizer de uma maneira geral é que as estruturas sociopolíticas ameríndias eram profundamente lábeis,
estariam forças fragmentantes, forças centrípetas, centrífugas, muito fortes operando nas sociedades ameríndias, mesmo naquelas que conseguiram desenvolver forma de centralização política e cosmológica, né? Porque todos esses impérios ameríndios foram impérios que eram teocracias. No modelo clássico do despotismo oriental, do modo de produção hidráulica, dos grandes trabalhos que envolvem a construção de pirâmides, grandes obras, enfim, obras monumentais, com o intuito de engrandecer os dominantes, etc., como Pompidou, Degolle, fizeram aquela pirâmide do Louvre, etc. Como todo Estado que merece esse nome produz. Brasília, etc. Mas então, dizia, se há alguma coisa, entretanto, que parece caracterizar todas as sociedades, é uma certa tendência ao centrífugo, à dispersão, à fragmentação. E há hipóteses, vamos chamar assim, naturalistas interessantes a respeito de por que os estados indígenas surgiram justamente no Planalto Andino, no Planalto Mexicano. Tem o problema dos Maia, que é mais complicado de explicar, mas por que ali e não na Amazônia, por exemplo, ou na costa brasileira, por exemplo? E a hipótese é a chamada hipótese da circunscrição, isto é, o que caracteriza as sociedades ameríndias das terras baixas, ainda hoje, é o fato de, é o sistema de votar com os pés. Se você não está satisfeito com o seu chefe, a sua sociedade, você simplesmente se muda, vai embora, funda uma outra aldeia em outro lugar. O que acontece no Planalto Andino é que você está circunscrito, é uma região de ecologia vertical, né, com vales profundos, em qual você pode controlar militarmente com grande facilidade, e que, portanto, a sociedade, os dissidentes não podem simplesmente ir embora. Portanto, a sociedade não pode se expandir horizontalmente, não pode se fracionar horizontalmente, é preciso que ela se diferencie verticalmente. Aí você tem estrutura de classes, criação de uma casta dominante, de guerreiros, de sacerdotes, etc. E, portanto, surgimento do Estado. Ou seja, o Estado exige... Todo o Estado nasce de uma prisão, em outras palavras. É preciso que você cerque o povo para que o povo tenha que aceitar o Estado. Mas sou eu que estou fazendo essas analogias, mas a ideia da circunscrição é isso. Os Incas e os Astecas se constituem regiões áridas e de topografia verticalizada, né? E isso criaria as condições favoráveis ao Estado. Nas chamadas terras baixas, sobretudo na Amazônia, ao contrário, você teria uma tendência, sobretudo longe dos grandes rios, porque nos grandes rios você também teria uma circunscrição de outro tipo, circunscrição do tipo, a faixa inundável é pequena do rio e, portanto, é ali que você tem que ficar, portanto, você tem um problema de limitação territorial, mas desde que você, digamos, sai dali, você tem um sistema no qual é muito difícil você exercer o poder sobre os seus semelhantes, né? Em que o seu semelhante, se não está satisfeito, vai embora, se muda, né? Ou seja, tem uma tendência à fragmentação social, à criação de uma sociedade de tipo horizontal, de tipo dispersa e fragmentada, e com efetivos demográficos locais pequenos, né? E são organizadas de tal forma a inibir o surgimento, não só do Estado no sentido inco-asteca, mas a inibir o surgimento de uma divisão estável entre dominantes e dominados. E, sobretudo, a inibir o surgimento de uma divisão metafísica interna entre uma instância transcendente à sociedade e a sociedade, né? Isto é, são sociedades que impediriam o Estado, não o Estado apenas sociopolítico, mas o Estado enquanto categoria metafísica, enquanto instância de unidade de totalização
do povo, no sentido geral da palavra. Né? Ou seja, uma sociedade contra o Estado. O contra aí vem da ideia de que esse tipo de organização a gente poderia chamar consciente, não no sentido de que cada indivíduo é consciente disso, mas é que a sociedade constantemente bloqueando, né, os mecanismos que permitem essa concentração de poder. De que forma? Por exemplo, impedindo a concentração de riqueza, mediante a injunção social de redistribuição imediata de qualquer forma de acumulação. Isto é, a injunção da generosidade, a injunção de que tudo que você tem a mais do que imediatamente necessário é apropriado de maneira mais ou menos violenta, de maneira mais ou menos cordial, mas tiram da sua mão. Você é obrigado a dar para os parentes. É célebre até hoje isso. Por que índio não consegue ter loja? Porque os parentes compram tudo a crédito e ele vai à falência. Ou seja, ele é obrigado a vender fiado para todo mundo e, portanto, não consegue acumular. Existe todo digamos, um conjunto de valores morais, né, que bloqueiam a acumulação. Tanto que o pecado, vamos chamar, o pecado por excelência, o pecado característico, o pecado social característico disso, é a avareza. E a avareza é o pecado máximo na sociedade, é o insulto máximo. Isso é interessante porque tem um colega meu, o José Kelly, anglo-venezuelano, que trabalha com o Zé Normando, e que fez uma observação parecia despretensiosa, mas que na verdade é bastante profunda, quando ele dizia, bom, ele estudou os médicos venezuelanos que vão fazer o serviço militar como médicos nas áreas indígenas. Lá os médicos podem, em vez de fazer o serviço militar propriamente, os médicos podem passar um ano fazendo, como é que chama isso? Serviço civil, né? Curando, enfim, trabalhando nas áreas indígenas. Ele chama a atenção de que os índios e os militares, eles têm imagens recíprocas muito interessantes. Os militares, os médicos, os índios acham todos os venezuelanos, todos os médicos venezuelanos, que foi o grupo que ele estudou, avaros, pessoas que não dão nada, gente que se recusa a dar. E os médicos venezuelanos acham todos os índios ladrões. Os índios são todos ladrões. Índio rouba. Se você olhar bem, você vê que faz todo sentido. Para alguém que não dá nada, o outro só pode ser alguém que rouba. E para alguém que rouba, o outro só pode ser alguém que não dá nada. E os dois pecados são absolutamente consistentes. O grande pecado do capitalismo é o roubo, evidentemente. Vamos dizer assim, o roubo toda forma de violação de direito é um tipo de roubo. Você subtrai da pessoa algum tipo de direito. O roubo é o grande pecado, o pecado máximo, é roubar. E no caso dos índios, o pecado máximo é não dar. Então você tem um pouco. Esses dois pecados caracterizam um pouco o espírito, vamos chamar assim, de cada sociedade. Quer dizer, para os índios nós somos uma sociedade de gente avara completamente. E para nós, os índios são muitos ladrões. Porque, de fato, se você não dá, ele também pega. Não quer dar? Você, que monstro é você que tem duas camisas e não dá uma para mim? E aí pega, usa elogio e joga fora. E aí que é a suprema beleza do gesto. O problema não é absolutamente conseguir a camisa. O problema é que você não tenha dúvida. Né? E que você tenha criado uma relação com ele, mediante o fato de dar. É a relação que importa, não o objeto. Inclusive, se você jogar fora, isso é bom porque você pode pedir outro amanhã. Né? Manter a relação funcionando. Então, se você fizer uma transação de tipo comercial, mudar a camisa, estamos conversados, não temos mais nada a tratar, isso você encerra. Você trata como se fosse um contrato mercantil. Me dá algo e eu paro de te encher o saco. Mas não é assim que funciona. Você me dá algo, é só o começo. Um processo eterno. Isso é um mecanismo que, no fundo, é um mecanismo bastante profundo no plano, digamos, existencial, social,
de bloqueio de qualquer acumulação. Né? O outro ponto, na mesma direção, é a injunção da dilapidação ritual, que é uma clássica na antropologia, foi estudado pelo Moss, Bataille tem artigos importantes sobre isso, é o processo da destruição cerimonial do excedente. Né? Essa destruição, que pode ser usada também para humilhar, pode fazer parte da teoria do inimigo, do aspecto da humilhação, da destruição do outro, mediante a doação de mais do que o outro pode retribuir, né? Ou a destruição do seu objeto como índice supremo de poder que você tem sobre si mesmo, sobre os outros, que você pode destruir a sua própria propriedade como forma de mostrar a sua excelência, a sua superioridade política sobre os outros. Isso tudo envolve um processo de sabotagem sistemática, digamos, da economia, se vocês quiserem. A economia é inteiramente controlada, essa é uma verdadeira economia política, nesse sentido, em que a economia é inteiramente subordinada a determinadas, digamos, se diz, orientações políticas, né? Orientação, uma certa imagem do que é o sócio, que impede, o que aborrece a centralização, aborrece a acumulação, né? O que não quer dizer de forma alguma que os índios sejam democratas, no sentido de que tem um estado de espírito democrático. Significa, como dizia mais uma vez eu conversando com o Kelly, o problema não é que os índios sejam contra o Estado, é que cada um é um Estado. Cada um individualmente, a diferença entre... Não é que todos sejam iguais, eles interpretam isso como uma grande paixão pelo igualitarismo, quando na verdade é um pouco o contrário. É o fato de que essas diferenças entre eles são incomensuráveis. Então, é impossível se unificar, porque cada indivíduo é uma mônada tardiana, uma mônada ávida, que absorveu o mundo todo e que não tem nenhum superior. Né? Então, a ideia de um excesso na verdade, a sociedade contra o Estado não é, como às vezes o clássico interpretava, uma sociedade, um comunismo primitivo, uma sociedade da igualização, da submissão de todos além do um, como ele põe, mas ao contrário é uma sociedade na qual o múltiplo não atinge em momento nenhum a unificação. Né? Tem uma outra frase, o Clássico era um autor um pouco contraditório, e também não teve tempo de desenvolver o trabalho dele até o fim, morreu muito cedo, mas ele diz: os selvagens querem a multiplicação do múltiplo. Que é a teoria da guerra dele, em que a guerra aparece como outro mecanismo que impede precisamente a concentração de poder. Porque desde que há um esboço de concentração de poder, um esboço de centralização, você tem uma fissão dentro da aldeia, e a aldeia se cinde e o grupo se torna inimigos. Então, a guerra perpétua é um mecanismo de fragmentação e, portanto, de multiplicação da sociedade. Esse processo de multiplicação, vamos chamar assim, né, essa digamos, afinidade dos sócios ameríndios com o múltiplo, por conta desses mecanismos de inibição, de transcendência, né, de qualquer transcendência, de qualquer unificação, né, estão correlacionados, de modo não causal, ao meu ver, mas estão em correlação íntima com as orientações cosmológicas desses povos. Né? E esse é o segundo traço, do qual nós vamos falar amanhã, que eu diria que é pan-ameríndio. Né? Com muitas variações, mas você encontra em todas as sociedades, maior ou menor, com maior ou menor desenvolvimento, com maior ou menor proteção. Né? Então você encontra em mais ou menos todas as sociedades, pelo menos que eu conheço, da América indígena, inclusive as sociedades do Planalto, com diferenças significativas, importantes, né? Que é isso que eu chamei de perspectiva ameríndia, né? E que é e que se pode acompanhar na mitologia ameríndia. Mitologia essa que, como o Levi-Strauss demonstrou, é contínua. Você pode passar
de uma sociedade para outra. É um grande sistema mítico único e atravessa as 3 Américas. E essa cosmologia vai junto com essa mitologia. Essa cosmologia, eu não sei se eu vou conseguir resumir em alguma frase simples, visto que eu vou falar sobre isso amanhã de maneira detalhada, mas é essencialmente a ideia de que essa posição do uno, essa posição do sujeito, essa posição da transcendência está, na verdade, espalhada, disseminada pelo cosmos, pelo universo. Isto é, todos os pontos, se quisesse dar uma linguagem leibniziana, né, quer dizer, cada gota d'água daquele tanque tem um peixe, né, quer dizer, como é que é? Tem um peixe dentro de cada peixe tem um tanque, dentro de cada tanque tem uma infinidade de peixes. Ou seja, folha é um jardim. Cada folha é um jardim. E, igualmente, nesse mundo indígena, cada ponto desse mundo é potencialmente um centro de ação e de subjetividade. Além de subjetividade, seria de maneira bem aproximativa. Né? Quer dizer, ou como eles dizem, como o antropólogo ouve, que é completamente diferente de como eles dizem, mas como o antropólogo ouve, os animais são gente. O índio não fala português direito, o antropólogo não entende língua de índio direito. Você imagina que o índio simplifica para você entender, ele sabe que você não sabe a língua dele. Então ele simplifica um negócio extremamente, imensamente complexo, uma frase desse tipo: o bicho é gente. Você fica, bom, coitado dos índios, acham que o bicho é gente. O que eles estão dizendo essencialmente é que gente é uma propriedade, gente, entenda-se, não é exatamente a mesma coisa que humano. Gente, entenda-se, é um polo de intencionalidade que possui um lado visível e um lado invisível, né? Dotado se é dotado de intenções, necessariamente é dotado de mais intenções, né? A intencionalidade é sempre perigosa, né? E esse centro de intencionalidade e de volição, né, espalhado em qualquer ponto do universo, pode manifestar um centro de volição e de intencionalidade formalmente idêntico àquele que os humanos, tal como nós entendemos, podem manifestar. Não quer dizer que isso tudo aí seja gente no sentido jacaré é gente, ponto final. Não é bem assim, né? Mas quer dizer que existe uma capacidade de ação em cada ponto desses que está em continuidade ontológica, se vocês quiserem, com aquelas que caracterizam as relações interhumanas, né? Ou é o que se chamava de animismo, né? O que caracteriza, entretanto, esse animismo indígena é o fato de que ele vamos chamar assim, molecular, no sentido que ele está disseminado no universo. E disseminado de uma maneira que não é propriamente classificatória, não se trata o que eu quero dizer com isso é o seguinte: se você for conversar com um intelectual indígena e ele te disser todos os animais, como diz a nossa mitologia, etc., todos os animais são humanos, ou são gente. A palavra que você traduz como humano e gente já é uma palavra complicadíssima, você tem que discutir por que você traduz como humano, por que você traduz como gente, etc. Mas digamos que essa tradução sirva. Ainda com o problema de que não existe uma palavra para animal na imensa maioria das línguas indígenas, entendida como animal não humano. A palavra que se usa para animal, que nós traduzimos como animal, em geral significa presa de caça. Animal no sentido de... E em geral significa também... que os ingleses chamam de animal na língua comum, isto é, não é nem peixe, nem ave, é bicho de 4 pés, um mamífero em geral. Então, mas digamos que a tradução todos os animais são gente seja factível. Aí se todos os animais são gente, muito bem.
digamos, anta é gente, sim, claro, conta uma história. Onça é gente, sim, claro. Formiga é gente? Não, formiga não. Mas não é que todos os animais são gente? Sim, todos os animais são gente. Cutia é gente? Não, cutia não. Mas aí, ou seja, não se trata de como é que se diz? De uma verdade extensiva. Né? Não é todos os animais são gente. Todos os animais podem ser gente. Entenda-se. Se amanhã um xamã sonhar, tiver uma interação significativa com a formiga, ou com a cutia, qualquer outro animal, e até então, enfim, nunca ninguém se interessou por humanizar, esse animal vai passar a ser humano, e estamos conversando. Ou seja, a humanização não é uma propriedade fixa das espécies, destas espécies ou daquelas espécies, ou de todas no sentido distributivo das espécies, mas é uma propriedade potencial de qualquer entidade, seja uma espécie, seja um fenômeno natural, seja um acidente geográfico, seja uma máquina, seja qualquer ponto do universo, qualquer ponto no sentido, qualquer coisa identificada pode ser humanizada no sentido de transformada num centro de intenção, seja porque ela é efetivamente humanizada, isto é, imaginada como possuindo um lado humano invisível. Então é muito comum você encontrar a ideia de que os índios dizerem, por exemplo, que determinado animal, digamos as onças, elas, quando elas estão entre si, para si mesmas, elas são humanas. Isto é, as onças, quando saem da nossa vista, elas têm um departamento, no departamento das onças, seu próprio departamento. Então, todo ser é gente em seu próprio departamento, para falar com Lares, né? Ou seja, as onças, quando estão entre elas, quando uma onça olha para outra, digamos, ela vê uma pessoa humana. Eu não vejo, entende? Mas elas se veem como humanas. Então, todo ser... Então, essa é uma ideia. Tem um lado invisível. Esse invisível não é necessariamente invisível nesse sentido material do termo, mas é invisível nesse sentido de que só é visível para uma outra onça. Né? Então, é uma invisibilidade no sentido posicional. Não é uma invisibilidade algo que oculta, mas é... E um ser vê as onças como gente, exceto elas próprias. Ou você tem a ideia de que os seres, todos esses seres de hoje, que povoam o cosmos, os animais, as plantas, etc., foram gente na origem. Você tem um mundo originário no qual todos os futuros plantas, animais, etc., eram humanos. E várias peripécias, é isso que o mito conta, na verdade, levaram à especiação. Então são mitos de especiação. Grande parte dos mitos são como é que os jacarés viraram jacarés, as onças viraram onças, os porcos viraram porcos. O que significa que todos antes eram humanos. Portanto, a única espécie que não saiu do lugar, no sentido, não sofreu uma transformação fundamental, foi a espécie humana. O que, se vocês pensarem, é exatamente o contrário do que a nossa mitologia popular imagina, em que os humanos foram os últimos a chegar, e não os primeiros, como no caso indígena, e que o mundo originário é um mundo fundamentalmente não humano. É um mundo no qual os homens aparecem sobre um fundo de animalidade, e esse fundo de animalidade genérica, e esse fundo de animalidade, por sua vez, sobre um fundo de inanimalidade, isto é, de morte, de não-vida, mais genérico ainda. Né? Se você tivesse uma superposição em que você tem a matéria, depois a matéria viva e depois o homem. Né? Alguma coisa que... Né? Ou seja, a humanidade é que é comum aos homens e aos animais, é a animalidade. Né? O homem é um tipo de animal, mas o jacaré não é um tipo de homem, digamos assim. Né? Digamos assim, a mitologia indígena é quase como vir isso pelo avesso. Né? O que é o fundo comum, o fundo originário comum é humano. Portanto, o que é de comum entre os homens e os animais é a humanidade, não a animalidade. Os animais são ex-humanos. Né?
enquanto que para nós somos ex-animais, né? Quer dizer, nós sabemos que nós continuamos a ser animais, mas nós pensamos a animalidade sempre sob a forma do passado na gente. Quer dizer, quando os homens eram exclusivamente animais, até eles adquirirem alguma propriedade, alguma característica que os torna animais com mais alguma coisa, né? Ou animais com uma linguagem, com trabalho, com um simbólico, com um édipo, com alguma coisa, a neotenia. Tem vários candidatos a essa função de alma imortal, né? E a gente foi atribuindo a esse excedente, a esse suplemento de alma, como se diz em francês, que caracteriza os humanos, né? Na mitologia indígena é precisamente o contrário. Então não são mitologias de origem da humanidade, como nós concebemos a nossa mitologia fundamental, né? Mas são mitologias de origem da animalidade. Essa ideia de que, digamos, é impossível pensar um homem sem um animal, que é diferente da nossa ideia, que eu acho que é a nossa convicção de que é impossível pensar um animal sem um homem, né? O Russell diz isso, o Merleau-Ponty diz isso, vários dizem o homem, o Claude Lefort tem uma expressão, como é que é, só o homem pode interpelar o homem, alguma coisa assim, o homem só consegue ver o homem, mas ele está dizendo isso positivamente, né? O homem, eu acho que é o Russell que fala, para o homem tudo é, o homem só, para o humano tudo é humano, entenda-se, o homem só consegue pensar a partir do humano. Eu diria que o mundo indígena teria talvez que inverter, justamente porque eles dizem que tudo era humano, é que, na verdade, digamos, a ênfase, a orientação do pensamento vai na direção oposta. A animalidade é uma categoria absolutamente... Animalidade, isto é, não a animalidade como uma categoria em bloco, em oposição ao homem, como eu disse, essa categoria não existe. A ideia de ou animal em oposição ao humano, o que você tem são espécies animais, dos quais os humanos são uma das espécies, esses humanos de hoje, nós, ao mesmo tempo em que são a forma originária de todos os outros seres, né? É impossível pensar o ser humano sem pensar os animais, né? A animalidade tem um papel absolutamente central no pensamento ameríndio, né? Isso caracteriza todos as sociedades ameríndias. Então essa seria digamos assim, talvez em termos abstratos, a antropologia mais comum na América indígena é essa ideia de que a humanidade é o fundo, é a substância originária do ser, digamos assim, né? Em que o que existe foi produzido por decomposição, diferenciação, transformação de uma humanidade originária. Essa transformação, portanto, nunca é completa. E todos os seres guardam, né, esse lado invisível, essa potência, essa virtualidade humana dentro deles, né? E é isso que torna o mundo ameríndio um mundo instável e essencialmente perigoso. Porque tem uma frase de um xamã esquimó que diz assim: o grande problema, ele fala, o grande perigo que existe no mundo é o fato de que a comida humana é composta inteiramente de alma. Ou seja, entenda-se, tudo que você come para sobreviver é coisa que tem alma. São seres, animais, né? Ainda mais esquimó que só come animais. Tem o círculo ártico, comestíveis pelo menos. Tudo que os esquimós comem tem alma, entenda-se, tem um aspecto humano. E isso é um perigo. O grande perigo é que nós nos alimentamos de alma. Isso torna, portanto, qualquer relação que você estabelece com o mundo uma relação social, né? No sentido que nós damos a palavra, né? Isso implica também que toda a relação que você estabelece com o mundo mobiliza esse outro lado das coisas. A expressão outro lado é frequentemente usada nas cosmologias para definir
esse lado invisível, digamos assim, mas é um outro lado que é muito diferente do nosso além, que nós vamos ver depois, é o outro lado, tem um outro lado, que é o nosso, porque para quem está do lado de lá, o outro lado é aqui, diferente da nossa ideia do além, é uma coisa que é uma direção só, né? Você vai. Esse é um mundo reversível, um mundo que almas e corpos se veem mutuamente uma com a outra, não vamos falar sobre isso, mas então essa ideia de que todo ponto do cosmos possui uma virtualidade humana e que essa virtualidade em geral se revela em momentos de crise ou de perigo, e portanto é um mundo perigoso, porque a cada momento pode acontecer da teia de aparência da realidade se rasgar, e você vê por trás é esse mundo originário no qual esses seres que parecem apenas animais, ou apenas pedras, ou apenas plantas, mostram uma malignidade, uma intencionalidade, uma capacidade de ação propriamente humana. E isso é um perigo. Então é um mundo no qual você tem que, como diz um outro etnógrafo, escreveu não sei quem, acho que o Simcha do Alasca, esse é um mundo no qual tudo tem ouvidos, né? Por isso que os inhames os inhames são suscetíveis e tal, né? Ou seja, toda ação que você faz é uma significação, né? Digamos assim, significa ação. Ou seja, não existe uma ação puramente física nesse mundo, toda ação é imediatamente também uma ação semântica, se vocês quiserem. Ou seja, não é possível você separar a ação num componente meramente físico e um componente semântico, moral, significativo, né? Toda ação sobre o mundo é uma ação, ou ação no mundo, é uma ação que mobiliza um componente semântico, um componente moral nesse sentido, um componente no qual as suas ações têm consequências, não tem apenas efeitos, mas tem consequências. E isso envolve também uma certa imagem do conhecimento, um certo ideal do conhecimento, que é, até certo ponto, o inverso do nosso. Eu faço essas inversões por razões heurísticas, depois eu vou explicar aí, mas digamos que o nosso ideal de conhecimento é a máxima dessubjetivação do objeto, seja identificando no objeto aquilo que você projetou nele indevidamente, seja, portanto, identificando e suprimindo esse aspecto que foi projetado como um aspecto não essencial do objeto. Então, nossa ideia de que conhecer envolve dessubjetivar o objeto, extrair do objeto tudo aquilo que foi projetado de seu nele, ou reduzindo aquilo que no objeto parece como um sujeito a algum tipo de efeito emergente, ou de algum efeito projetado por um sistema meramente físico. Então a ideia de que a forma do objeto é a coisa, digamos assim, do objeto, né? Então conhecer é dessubjetivar, objetivar é um ideal de objetividade, né? Que pode ser, mais fácil sobre certos aspectos, para certo tipo de coisas, as coisas ditas inanimadas, por exemplo, vai ficando cada vez mais complicado à medida que você vai chegando próximo do sujeito, né? Então é mais difícil objetivar um humano do que uma pedra, né? Mas, em última análise, o ideal é que você consiga reduzir todo e qualquer estado subjetivo a um efeito de uma rede de componentes mecânicos, físicos, em interação material, nada de ação à distância, nada de magia, né? Por favor. Então a ideia é que você, idealmente, você deverá ser capaz de reduzir toda a semântica à física, de alguma forma. E que conhecer, sobretudo, significa dessubjetivar, né? Que é um ponto que você pode imaginar que a psicanálise seria uma espécie de coroamento disso, na medida em que a psicanálise é a capacidade de você, enfim, passar do ego para o id, digamos assim, né? Ver que por trás da pessoa tem uma coisa,
coisa em todos os sentidos da palavra, né? E a ideia de você ver de fora, né? Como ideal de conhecimento. É claro que há outros ideais de conhecimento na cultura ocidental, existe a arte, tem os fenomenólogos aí para reclamar, tem uma série de coisas. Mas, essencialmente, o conhecimento para valer científico é um conhecimento no qual você dessubjetivou, né? É capaz de desanimar, em todo o sentido da palavra, o objeto. Né? Você desanimar o objeto, né? Desanimizar e desanimar o objeto, você ganha conhecimento. E a história da ciência, em larga medida, o processo de conquista do objeto, né? E o processo de neutralização do sujeito por domínios. Nós já conseguimos neutralizar praticamente todos os domínios do objeto, ainda com dificuldade para os humanos. Quando chegar para os humanos, nós vamos conseguir. Ainda vamos chegar um momento que vamos poder ter uma representação totalmente objetiva do sujeito também, né? Mediante a psicologia cognitiva, a neurociência, etc, etc. Desse ponto de vista, o caminho, o ideal, né, da razão, digamos, selvagem é o inverso. Quanto mais é subjetivo, mais eu conheço, né? O processo de conhecimento envolve a possibilidade de atribuir ao objeto intenção, né? O que também não é fácil, porque você atribuir intenção a uma pedra, alguma coisa assim, você tem que fazer um esforço de conhecimento comparável, digamos assim, ao esforço inverso, que é o que nós fazemos, né? Então, todo o processo de conhecimento indígena envolve um processo de conhecimento propriamente, digamos, metafísico e não simplesmente prático. Né? Todo o processo é um processo essencialmente interpretativo, né? No sentido que por trás de cada evento tem uma ação, por trás de cada causa tem uma razão, se você quiser. E todo o processo consiste em descobrir a razão, descobrir a intenção que se esconde por trás daquilo que parecia uma mera ação física. Aquilo que o fator impessoal é que tem que ser descartado. Para nós é o fator pessoal que tem que ser descartado do conhecimento, tem que abolir o aspecto subjetivo para atingir o ideal de objetividade. No mundo indígena, você tivesse que abolir o aspecto objetivo para atingir o conhecimento, né? Ou seja, a forma do outro é a pessoa e não a coisa, né? De onde esse mundo povoado de pessoas, que é, portanto, um mundo político, inteiramente político. É um universo inteiramente político nesse sentido. Toda ação é política, visto que caçar é uma ação política, plantar é uma ação política, e derrubar as árvores é uma ação política. Você vive num mundo que é integralmente politizado nesse sentido, e toda ação envolve a manipulação das intenções alheias, né? A especulação sobre a motivação alheia, e como é que você se move nessa cosmopolítica, no sentido próprio do termo, que é o mundo xamanístico, o mundo indígena, em que você tem que orquestrar, né, a relação do homem com a quantidade de outras espécies de homem ou de pessoa que existe no cosmos. O que tem consequências grandes, que nós vamos discutir aqui, e que tem também limitações tantas quanto as nossas, simétricas, as nossas, em termos do que você pode ver com isso, o que você deixa de ver com isso, porque isso de forma alguma, pelo menos para mim, não é a maneira correta de ver nada, é apenas maneira indígena de ver, e que tem consequências importantes, inclusive para, penso eu, o fracasso indígena de fazer face a vários aspectos da nossa sociedade. Bom.
importa o nome que eu tenho, que importa aquilo que eu sou. Se eu tenho um sonho impossível, pra mim o tempo parou. Meu nome é Peri, meu nome é Zumbi. Meu nome é Galdino, meu nome é Brasil. Um gigante menino, um navio sem destino no ano 2000.